Flamengo faz o último treino na manhã desse sábado antes de embarcar para Minas Gerais. Derrota do Corinthians para o Bahia ajudou o Flamengo na rodada. Que história é essa, PQD? Vem comigo que no caminho eu explico. Saudações rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Vem chegando nessa manhã de sábado, como sempre, recheado de informações. Mas antes de mais nada, meus queridos e minhas queridas, começaram a nos assistir? Já deixe seu like, não é inscrito? Se inscreva no botãozinho aqui embaixo. Acione o sino da notificação e compartilhe os nossos conteúdos. Ajude no crescimento do canal Paraquedista Rubro-Negro no YouTube, para que assim possamos continuar mantendo vocês informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido. Agradecer a todos aí do Facebook, do TikTok, pelas palavras de força aí. Quem assistiu meus vídeos aí, que eu postei ontem, sabe do que eu estou falando. Então, muito grato pelo esclarecimento de vocês, por saberem a importância, né, de dar atenção para esse tipo de problema. Então vamos para as notícias aqui. Flamengo treina na manhã desse sábado no CT Ninho do Urubu. Quando vocês assistirem esse vídeo, o treino já deve ter se encerrado. Eu comecei a gravar esse vídeo aqui 9 horas e 43 minutos. E a apresentação do elenco no CT Ninho do Urubu é às 9 horas da manhã, com programação do treino iniciar às 10 horas da manhã. Depois do treino, a equipe do Flamengo almoça, descansa e às 16 horas embarca para Minas Gerais. A previsão de chegada lá é às 17 horas e 30 minutos. Um voozinho aí de 1h30. No treino de hoje, o técnico Tite vai escolher os jogadores que serão relacionados para viajar com a sua delegação. Lembrando que Davi Luiz e Alan, que ficaram de fora do jogo contra o Red Bull Bragantino, eles já estavam liberados pelo departamento médico. Mas a comissão técnica de Tite achou melhor os dois aprimorarem melhor o seu condicionamento físico. Gabriel Barbosa, ou Gabigol, que foi expulso no jogo do Flamengo contra o Fluminense, no empate em 1-1, que ficou de fora também do jogo contra o Bragantino, está também treinando normalmente e pode ser relacionado para esse jogo e assim figurar no banco de reservas. Eu não posso deixar de lembrar o quanto esse jogo é importante para o Flamengo. Desde que Tite chegou ao comando do Flamengo, ele disse que a prioridade era que o time conseguisse a vaga direta para a Libertadores da América. Lembrando que se o Flamengo vencer o Coelho amanhã, ele estará já com a vaga garantida para a fase de grupos da Libertadores da América do ano que vem, né? São 3 pontos aí importantíssimo. Lembrando que o Flamengo não perde para o América Mineiro há 23 anos. A última derrota do Flamengo para o América Mineiro foi no Maracanã em 2020, de virada. Vou trazer aqui para vocês. O Flamengo está há 23 anos sem saber o que é perder para o América Mineiro. O último revés para a equipe mineira ocorreu no dia 18 de outubro de 2020, pela Copa João Avelange. Na época, o time carioca abriu o placar com Dejan Petkovic, mas viu o Coelho virar em pleno Maracanã com 2 gols de Zé Afonso. Desde então, o Flamengo venceu 10 partidas, enquanto empatou 4 delas. É isso aí, foi na Copa João Avelange, há 23 anos atrás, no dia 18 de outubro, com Dejan Petkovic abrindo o placar. Então, seguindo aqui, por conta do curto intervalo entre partidas, a gente deve apostar para o duelo de domingo, né, contra o já rebaixado América Mineiro, na manutenção do time titular que superou o Bragantino por 1-0, sem novas baixas e contando aí com o retorno de Gabriel Barbosa, que cumpriu suspensão. O treinador aí do mais querido tem seu elenco praticamente completo e à disposição diante do frágil Coelho. Frágil Coelho, entre aspas, né? Lembrando que o Flamengo empatou com o time do América Mineiro aqui no Maracanã em 1-1. O América Mineiro já está rebaixado, né? É um jogo para ele que não tem importância nenhuma, então ele pode querer dificultar para o Flamengo. Mas dentre esses times postulantes ao título de Campeonato Brasileiro de 2023, eu acho que nessa rodada o jogo mais fácil é o do Flamengo, né? Vai pegar aí o Coelho já rebaixado. Aí tem o Corinthians que vai jogar contra o Fortaleza pressionado para não cair para a segunda divisão. Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco, né? Aí temos aí o Botafogo também, que vai ter um jogo contra o Santos também aí pressionado
para não cair para a segunda divisão. Deve complicar aí a vida do Botafogo também. Então, dentre eles, o jogo mais tranquilo, entre aspas, é o do Flamengo, né? Então, o Flamengo vencendo esse jogo aí, e dependendo dos resultados dos jogos dos seus adversários, o Flamengo pode até assumir a liderança do Campeonato Brasileiro pela primeira vez esse ano, né? Então, eu vou trazer aqui a provável escalação que o Flamengo deve jogar aí no 4-3-3. No gol, Agostinho Rossi deixou o Santos e Matheus Cunha para trás e hoje é dono das luvas do Flamengo. Se nada mudar nos próximos dias, termina a temporada como titular. Rapaz. Na lateral direita, Mateuzinho entrou bem na vaga do Wesley e deve continuar, né? Entre os 11 iniciais. O Varela, neste momento, corre por fora na disputa por vaga no setor. Rapaz, Varela é um reserva de luxo, porque o salário que ele recebe. Na zaga, Fabrício Bruno é um dos principais jogadores do Flamengo na temporada e com certeza vai para o jogo. Léo Pereira é outro zagueiro de confiança do Flamengo e não será barrado por Davi Luiz. Pablo e Rodrigo Caio estão em segundo plano nesta disputa, né? Pablo que tem contrato com o Flamengo até 2025 e o Flamengo já estuda vendê-lo agora na próxima janela de transferência em 2024. Na lateral esquerda, Ayrton Lucas, né? Tite vem dando aí oportunidades para o veterano Felipe Luiz, mas o camisa 6 ainda é o principal lateral esquerdo da equipe. Na volância, né? Eric Pulgar, desgastado aí por ter atuado pelo Chile na última data FIFA, o volante iniciou o jogo contra o Bragantino no banco de reservas. Agora, mais descansado, deve retornar ao time titular. No meio, Gerson aí voltou a jogar bem e se afirmou como uma peça-chave no Flamengo. É titular absoluto no momento. Arrascaeta marcou gols pelas 3 últimas partidas disputadas pelo Flamengo e vem sendo o jogador mais decisivo da equipe neste momento e realmente é um jogador muito diferenciado. No ataque, Everton Cebolinha, que cresceu muito de produção nos últimos 2 meses, ao ponto de ganhar a vaga de Bruno Henrique, um dos xodós da torcida do Flamengo, e tem a confiança total do Tite. Luiz Araújo, contratado no meio do ano, o ponta ganhou espaço aí com o Tite e hoje também briga por uma titularidade, e tem somado boas atuações. No Pedro, um dos artilheiros do futebol brasileiro na temporada, atrás apenas de Cano do Fluminense. E Gabigol aí perdeu espaço devido às suas más atuações. Então essa aí é a provável escalação do Flamengo. Agostinho Rossi, Mateuzinho, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Gerson, Arrascaeta, Everton Cebolinha, Luiz Araújo, Pedro no ataque. Provável escalação do Flamengo contra o Coelho. Vamos mudar aqui de assunto? Fortaleza pressionado com o resultado, né, de ontem aí. O Fortaleza fica a 3 pontos da zona de rebaixamento. Portanto, o time do ex-Flamengo Marinho terá de dar a vida contra o Palmeiras no domingo, para se afastar do Z4. As equipes se enfrentam na Arena Castelão a partir das 18h30. No mesmo dia, mas às 16 horas, o vice-líder Botafogo encara o time que está em situação pior que Fortaleza, o Santos, que possui 42 pontos. Ou seja, caso os desesperados contra o rebaixamento vençam e o Flamengo conquiste o resultado positivo contra o América Mineiro, o mais querido aí terminará a 35ª rodada na liderança. Lembrando que o Bahia ganhou o Corinthians de 5-1 em plena Neoquímica Arena, pressionando o time do Fortaleza contra o Palmeiras. E nós sabemos a situação do Santos aí, está no Z4 e não quer cair, quer dizer, está quase no Z4, está brigando para não cair para a segunda divisão. Então, são jogos importantíssimos, como eu falei. Flamengo é que tem o jogo mais tranquilo na rodada, entre aspas, aí, entre os postulantes ao título. Então, vamos mudar aqui de assunto. E o Flamengo já definiu uma das suas prioridades para 2024, que será a contratação de um lateral esquerdo. Atento ao mercado em busca de boas oportunidades, o clube já definiu que a prioridade para a posição é Alex Sandros, da Juventus da Itália, que pode estar de saída do clube italiano. Galera, informações é da Raíssa Simplício, do Goal Brasil. De acordo com a jornalista,
A diretoria rubro-negra avalia Alex Sandro como um nome ideal, mas também entende que as negociações pelo lateral de 32 anos não serão fáceis e a chegada do jogador rubro-negro passa aí por um processo parecido com o das contratações de Felipe Luiz e de Rafinha em 2019. Abre aspas para o que disse Raíssa Simplício. Na lateral, o nome Alex Sandro, mas a negociação é muito difícil. Primeiro tem que convencê-lo a voltar ao futebol brasileiro, algo parecido com o que aconteceu com Felipe Luiz e Rafinha. Ele é o nome do Flamengo para a lateral, mas não será simples. Tudo passa pelo seu desejo de voltar ao Brasil, fecha aspas, disse Raíssa Simplício, né? Raíssa Simplício complementou aqui, abre aspas para o que ela disse. Outras equipes consultaram a situação, mas o que eu soube de uma pessoa próxima ao jogador é que se ele decidir voltar, o Flamengo é a prioridade dele. Pela estrutura e principalmente pelo técnico Tite. Ele conhece muito bem o treinador, já jogou uma Copa com ele e gosta muito do trabalho da comissão técnica. Então a prioridade seria o Flamengo, fecha aspas, concluiu Raíssa Simplício. Então, continuando aqui falando sobre o mercado da bola, mercado de transferências e jogadores que o Flamengo está monitorando, não significa que o Flamengo vai trazer esse jogador. Ele está sondando, vendo o scout, conversando com os staffs dos atletas. Então, prosseguindo aqui, as negociações aí avançaram e o meia está perto de fechar com o Flamengo. Estou falando de Nicolas de la Cruz, que deve reforçar o Flamengo em 2024. De acordo aí com o jornalista Vene Casagrande, uma pessoa envolvida no negócio garantiu que é muito difícil o Flamengo não fechar a contratação nesta janela de transferência. Além disso, o repórter informou que o River Plate, da Argentina, já assume que está próximo de perder o uruguaio. Por outro lado, a diretoria do Flamengo está otimista com a possibilidade de um final feliz. Lembrando que ele quase veio para o Flamengo na janela do meio do ano, né? Nicolas de la Cruz aí esteve perto de se transferir para o Flamengo na janela do meio do ano. Porém, o River Plate não aceitou a proposta do Flamengo com o objetivo de não reforçar um rival direto nas Libertadores. Agora, com um acordo iminente, o Mengão deve pagar a multa rescisória de 16 milhões de dólares, cerca de 78 milhões de reais. Lembrando que o Flamengo ainda tem que negociar aí com o Liverpool do Uruguai, que detém também porcentagem dos direitos econômicos do atleta. Outro nome que está sendo sondado pelo Flamengo é de Sebastián Cáceres, zagueiro de 24 anos do América do México, um dos principais alvos do Flamengo para a temporada de 2024 para compor a zaga. O clube mexicano aí autorizou a sondagem por parte dos empresários para entender as condições da possível negociação com o Flamengo, segundo Vene Casagrande. Lembrando que o zagueiro Fabrício Bruno, ele não pretende ficar no Flamengo em 2024, mesmo o Flamengo falando que vai dificultar sua saída. Léo Pereira também tem recebido sondagens de clubes da Europa. Rodrigo Caio e Pablo não fazem planos da diretoria do Flamengo para 2024. Então, Sebastián Cáceres seria assim um nome bem visto pela diretoria do Flamengo para compor a zaga em 2024. Outro zagueiro que o Flamengo também tem aí sondado é Bruno Mendes, que não vai renovar com o Corinthians e o Flamengo tem um caminho livre. Isso é muito bom para o Flamengo, né? O Flamengo monitora a situação de Bruno Mendes para entender se investirá ou não. Enfim, aí de contrato, o uruguaio chegaria ao Ninho do Urubu sem custos, apenas com as tratativas salariais, além do mais querido, né, Internacional também aparece como uma opção para o atleta, que inclusive já jogou no clube em 2021. Ou seja, Bruno Mendes não chegou a um acordo com o Corinthians, o caminho está livre, o Flamengo não precisará pagar aí nada ao Corinthians, só fazer os acertos com o zagueiro. Outro que também aí está sendo monitorado pelo Flamengo é Léo Ortiz, que confirmou o interesse do Flamengo após a derrota do Bragantino no Maracanã na quinta-feira. Só que o zagueiro disse que está feliz com seu novo vínculo ao Flamengo, né? O contrato dele com o clube paulista vai até 2026. Essas são as informações do mercado de transferência aí. Mas o mais importante aí é que o jogador que o Flamengo vem tentando contratar desde a janela de transferência do meio do ano, que é Nicolas de la Cruz, está muito próximo de acertar com o Flamengo, né?
Então, eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações!